Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros diferentes, sendo um deles O Físico, do Noah Gordon, e também o The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Esse livro a gente recebeu também na caixinha da tag Curadoria deste mês, mas como eu li nessa edição aqui, eu vou ficar mostrando pra vocês essa edição, certo? Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o horário certinho que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Pois muito bem. Vamos começar então pelo Físico. Isso aqui foi uma releitura pra mim, gente. Eu tinha lido esse livro na época do colégio. Eu peguei esse livro emprestado na biblioteca da escola mesmo, então você aí que estuda no Senai Maramato, esse livro aqui com certeza tá por lá também. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não fazia a menor ideia de que esse aqui seria então o primeiro livro de uma série. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei bastante decepcionada, eu diria. Porque eu acho esse livro tão redondo e tão bacana. Ele tem um final, assim, também que dá aquela, como é que eu vou dizer? Costurada em tudo que aconteceu naquele livro. Eu acho que o livro se basta. Mas tudo bem, né? Não é porque ele tem aí continuações que ele vai deixar de ser um livro muito bom. Então, assim, eu não amo de paixão este livro, mas é um livro do qual eu gostei bastante da primeira vez que eu li e gostei agora dessa segunda vez também. É uma leitura muito prazerosa, é uma leitura cheia de informações históricas, então o pano de fundo ali do século XII, né, que é quando essa história se passa, é muito interessante ali na Inglaterra, na Europa, e depois esse personagem principal, que é o físico do título, mas na verdade ele é um médico, né, em formação, ele vai passar também por aqueles países árabes, se eu não me engano, olha, posso estar falando besteira agora, mas ele vai ali para aquela áreazinha, né, para aprender com os primeiros grandes médicos. Então, assim, é tudo muito interessante nesse livro. E o livro começa então mostrando pra gente a infância dele, então tudo que você podia fazer ali no século XII para se divertir, a gente fica sabendo a partir deste livro. A gente tem também ali uma situação bem complicada, né? Logo no início do livro, a mãe está para dar à luz a um novo irmãozinho, e a gente percebe que é uma situação muito complicada ali para uma mãe dar à luz ali naquele momento em que você não tinha asepsia, você não tinha... A parteira era uma mulher assim, que ok, já tinha colocado muitas crianças no mundo, mas ela não tinha muito trato pessoal ali, era uma coisa complicada, viu, gente? Era uma imundície, então ela pariu ali no meio da rua. O livro já começa forte, eu diria. Então essa mãe vai morrer em decorrência do parto, o pai vai adoecer mais pra frente também, vai morrer, e as crianças, né, o Rob e os demais irmãozinhos acabam então ficando separados. Então cada uma dessas crianças vai morar ali com uma pessoa diferente, e ele, por ser o irmão mais velho, ele vai ter mais dificuldade de encontrar um novo lar. Ele vai acabar então sendo contratado, entre muitas aspas, como um aprendiz desse barbeiro viajante, desse médico barbeiro viajante. Então ele é tipo aquele cara que anda de carroça ali pelas ruas medievais, não é mesmo? Vendendo ali um tônico, né? Eu sempre lembro daquele desenho do Pica-Pau nesses momentos, mas enfim. Ele tá vendendo ali aquele tônico milagroso que serve pra tudo. Serve pra caspa, serve pra frieira, serve pra, sei lá, nó nas tripas, enfim, serve pra tudo. E enquanto ele tá fazendo a performance dele ali pra juntar as pessoas pra quem ele vai vender esses produtos, né, os potenciais compradores, ele acaba fazendo também os números de mágica, uma coisa assim. Só que, além dele ser esse grande charlatão que vocês já entenderam, ele também é um cara que cuida de pessoas adoentadas. E ele tem, ao contrário daquela parteira que a gente viu no início do livro, ele tem um jeito de tratar com as pessoas. Então o garoto começa a se interessar muito mais por essa faceta médico do barbeiro viajante do que pelo charlatanismo. Tanto é que mais pra frente, né, como todos os livros que vão mostrar pra gente uma história de jornada de herói, a gente tem sempre um grande mestre que vai aparecer somente no início dessa história. Ele vai preparar, ele vai, como é que eu vou dizer, ele vai dar ferramentas para aquela pessoa que vai se formar ali na frente, né, num grande herói da história. Vai fazer parte da formação dele, ensinando muitas coisas, desde pescar até como tratar mulheres e coisas do tipo. Então ele vai ser uma figura paterna bastante importante na vida do Rob, só que num dado momento, como em todas as jornadas do herói, ele vai sair de cena, não vou dizer como, e o garoto vai se ver sozinho no mundo. Só que agora ele já tem um objetivo na vida, ele também quer ser um médico. Então ele começa a pesquisar ali o que é que ele precisa fazer para se tornar um médico. Ele acaba descobrindo que existe então, lá no Oriente, uma universidade muito renomada que ensina pessoas a se tornarem médicos. Então ele vai entrar nessa jornada, é uma viagem longa, demora sei lá quanto tempo que ele levou para chegar lá, 1 ano, talvez até mais, enfim. E nessa viagem ele fica sabendo também que naquela escola só são aceitos judeus. Então ele vai conviver ali com os judeus que estão fazendo aquela
peregrinação, aquela viagem junto com ele, e ele vai, né, adquirindo alguns hábitos, ele vai inclusive mudar de nome. Então assim, ele vai meio que assumir aquela religião para si, ele vai assumir essa faceta judia e ele vai então chegar naquele lugar. E quando ele chega lá, será que ele vai ser aceito ou não? Será que ele vai conseguir se tornar um grande médico, estudar com os melhores e tudo mais? Não sei, vocês têm que se lembrar que ele é órfão, ele não tem um tostão furado, ele tem muito boa vontade, muita vontade de aprender e ele tem, como é que eu vou dizer, experiência na prática tratando pessoas, mesmo assim sem saber muito bem o que é que ele estava fazendo. Então ele é um cara com muita habilidade, então talvez ele seja até mais preparado do que os alunos, né, daquela universidade, e é isso. Não vou contar mais nada pra vocês da história, mas a história é muito legal, é muito interessante, essa viagem que eles fazem é muito interessante, o amadurecimento desse personagem que a gente vai acompanhando ao longo do livro todo, né, as provações pelas quais ele vai ter que passar, tudo aquilo que ele tem que provar não só para os outros, mas para si mesmo também, né, para que ele consiga se tornar o médico que ele deseja ser. É uma jornada muito interessante. Então fica a dica aí pra vocês, pra quem gosta dessas trilogias, né, de fantasia e tudo mais, tá aqui uma trilogia que não é de fantasia, né, que tem fundo histórico e etc, mas que tem um gostinho, assim, de O Nome do Vento, de repente, enfim, acho que vocês vão se interessar por esse livro, sim, é um livro bacana. Muito bem, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre The Underground Railroad. Esse livro aqui que eu estou segurando eu ganhei de presente do Wendell. Wendell, muito obrigada. Mas Wendell, preciso te pedir desculpas porque eu não gostei do livro. Eu sempre fico bem chateada quando eu leio algum livro que vocês me dão de presente e eu não gosto, mas enfim. Esse livro também foi o livro de abril, né, da caixinha da Tag Curadoria. Então a gente recebeu essa edição lindona, mas como eu já tinha ganhado esse livro aqui de presente, eu resolvi ler o que eu já tinha. E esse aqui, depois junto com a caixinha, eu vou ver se eu faço um sorteio, alguma coisa aí mais pra frente. Mas então, como eu ia dizendo, eu não gostei do livro. Quando eu terminei a leitura, eu postei a foto no Instagram como de costume, e aí é aquilo, né? Quando você gosta de um livro, né? Quando você elogia e tal, você recebe milhares de elogios de pessoas, né? Te amando pra sempre, né? Então, Tatiana linda, diva, maravilhosa, enfim. Mas basta você dizer que você não gostou de um livro, que você achou o livro mal escrito, o que acontece? Mas quais foram os critérios que você usou para decidir que você não gostou desse livro, que ele é mal escrito? Só faltou pedir o Lattes dessa vez, né? Mas enfim, já faz um tempinho aí que ninguém pede meu Lattes quando eu digo que eu não gosto de alguma coisa. Gente, é só um livro, né? Ninguém é obrigado a gostar dos livros que você gosta. Você tem que ter isso em mente. Livro não é unanimidade, né? E que bom que livro não é unanimidade, não é mesmo? Eu não gostei. A única diferença é que eu tenho um canal no YouTube, eu tenho esses vídeos aqui que você pode ver e de repente você vai se sentir ofendido. Gente, não é pessoal. Quando eu digo que eu não gosto de um livro que vocês gostam, não é uma ofensa pessoal, é simplesmente não gostei, é mal escrito pra caramba. E vou tentar mostrar aqui pra vocês porque eu achei mal escrito. E assim, vocês sabem, né? Não vou lançar mão de academicismo nenhum para explicar por que eu não gostei de um livro. Ah, mas o livro foi premiado, a Oprah colocou no clube de leitura dela, foi indicação da Oprah, não sei o que lá. Gente, isso não quer dizer nada, na minha opinião. Então assim, o livro ganhou o Pulitzer, ganhou o Man Booker Prize, ganhou não sei o que lá. Se vocês soubessem a politicagem por trás desses, né, dessas premiações e tudo mais, acho que vocês, né, não dariam mais tanta atenção para isso. Mas vamos ao livro, não é mesmo? Esse aqui é um livro que tem uma premissa, né? Ele tem um enredo interessante, era pra ser um baita de um livrão, mas é uma ideia muito boa, porém mal executada. Então, pra vocês terem uma ideia, eu só fui entender o que é exatamente esse The Underground Railroad aqui, quando eu cheguei ali na metade do livro e percebi que o autor não ia, né, gastar o tempo dele, né, colocando um panorama histórico, explicando direitinho como é que aquilo funcionava, né, como é que, enfim. Quando eu percebi que eu não ia ter esse panorama histórico mais aprofundadinho aqui dentro, que seria uma boa para dar uma consertada aqui no texto, eu resolvi parar a leitura e assistir a um documentário que eu encontrei aqui no YouTube. Eu vou deixar o link lá embaixo para vocês verem. E aí eu entendi o que é o Underground Railroad. Então assim, era na verdade uma rota de fuga dos escravos do sul dos Estados Unidos para o norte, ali no século XIX, né, quando o bicho estava pegando. Então o norte dos Estados Unidos já era livre. Aliás, eu nem sei se chegou a ser escravista em algum momento, mas enfim. Então você tinha esses escravos que fugiam, né, e que tinham ali uma rede de apoio. Então, pessoas abolicionistas e também alguns escravos que já tinham conseguido escapar e tudo mais ajudavam esses fugitivos a chegarem finalmente ao norte. Então, na verdade, o que a gente tem não é realmente uma, né, ferrovia subterrânea, né? Esse era o nome que era dado para a coisa toda, tá? E para maiores informações, panorama histórico detalhado, etc., não deixem de ver lá o documentário. Ele é bem interessante mesmo, o link tá lá embaixo, como eu disse.
Porque, veja bem, isso era uma coisa muito interessante para ser desenvolvida aqui. A história dessas pessoas, né, que recebem esses escravos fugitivos, ficam com eles durante um tempo até que eles, né, sigam viagem até o próximo posto de parada e tudo mais. Então, é um livro que tinha tudo para ser muito legal, mas ele é absurdamente mal escrito. E aí, como vários de vocês que leram o livro por conta da tag e tudo mais, né, que pensaram, não, pera lá, o problema é a tradução. A tradução, né, não tá boa desse livro. A revisão realmente tá bem complicada. Eu não sei se o miolo do livro que eu li é exatamente o miolo da tag, mas assim, gente, tem uns erros ali que você fica, cara, como é que isso passa na revisão? Tem erros de palavras que foram grudadas, assim, porque a pessoa não foi lá e, sabe, clicou pra dar um espaçozinho entre aquelas duas palavras. Então tem muita palavra escrita errada mesmo. Tem erros de português e tudo mais. E tem uma coisa que eu vi a Cris do Relivrando comentando, que assim, salta aos olhos pra gente que já leu, sei lá, A Cor Púrpura, já leu E o Vento Levou, o pessoal que já leu os livros da Toni Morrison e tudo mais. Então, assim, os escravos tinham lá um dialeto deles, que simplesmente não foi utilizado aqui no livro. Então esses foram alguns detalhes que me levaram a baixar o audiobook original, ir ouvindo e cotejando. E aí eu descobri que o problema não é do tradutor, não, aliás, da tradutora. Ela fez o que ela podia aqui, viu, gente? Então, assim, quando a gente reclama de revisão e etc, a gente tem sempre que lembrar que na linha de produção de um livro, o tradutor não é o último cara que põe a mão no livro, não. Então tem ali um revisor de tradução, depois tem aquele revisor ortográfico, gramatical e de estilo, depois tem o editor que vai dar o ok, vai mandar o livro pra gráfica, enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda. Então, na minha opinião, este aqui não é um livro que a gente deva virar pro tradutor e dizer, olha, a culpa é sua. O autor do livro opta por escrever esse livro desse jeito. Então, assim, a primeira página do livro já é um negócio, assim, que é complicadíssimo, gente. Eu vou ler ali o comecinho pra vocês, ó. Na primeira vez que César sondou Cora sobre fugir para o norte, ela disse não. Era a avó dela falando. E aí você fica assim, não, pera lá. Mas a conversa não era entre a Cora e o César? Como é que a avó dela fala? A avó de quem, né? A avó da Cora? Então assim, aí ele continua, né? A avó de Cora nunca tinha visto o mar antes daquela tarde de sol forte no porto de Ouida. E o brilho da água ofuscou seus olhos depois do tempo passado no calabouço do forte. Aí você fica assim, ok, então eu comecei lendo sobre César e Cora, mas agora eu estou lendo sobre a avó dela, muito bem. Aí aparece um nome aqui, né, que é o título do capítulo, inclusive, a Jarre. Aí você fica assim, não, mas quem é a Jarre? É a avó, é a neta, ou será que é a filha? Porque alguém vai fugir. Aí você fica assim, não, mas quem fugiu? Foi a Cora? Foi a mãe da Cora ou foi a avó da Cora? Enfim, é uma zona esse primeiro capítulo. Mas aí você fala assim, não, vai melhorar, vamos continuar a leitura. E aí você vai percebendo que não vai melhorar. Então você pode dizer assim, mas esse é o estilo do autor do livro, né? Então, o livro foi escrito assim, você precisa aceitar. Esse é aquele tipo de livro que tem várias linhas narrativas. Então ele vai pro futuro, vai pro passado, dá uma mistureba ali, enfim. E esse é o tipo de livro quebra-cabeça. Então, pra gente que cresceu ali nos anos 80, 90, né? A gente cresceu com Pulp Fiction, a gente já tá acostumado, né? Com esses quebra-cabeças no cinema, nas séries, nos livros. Então, como nós já estamos acostumados com isso, o mínimo que a gente espera desse tipo de história é coesão. Em algum momento aquilo tudo ali vai se conectar, as pontas soltas vão ser unidas, a gente vai entender o porquê do livro ter sido escrito dessa forma. E a gente percebe que isso foi feito assim arbitrariamente. É aleatório, gente. Então, assim, ele resolve apresentar alguns personagens ali em capítulos bem curtos e o próximo capítulo, você fica esperando que aquele próximo capítulo vá tratar daquele personagem. Mas não, nem sempre ele vai fazer isso. Então são alguns recursos que ele vai misturando e parece, eu vou falar pra vocês, assim, sinceramente, o que eu achei desse livro, assim, num overall, assim, depois de 3, 4 dias de término de leitura. Isso aqui parece exercício de oficina de escrita criativa. Exercício, não é um livro pronto. Esse livro aqui carece de um editor, assim, porreta, pra dar umas dicas, pra falar, olha só, meu filho, não, vamos reescrever tudo esse negócio aqui. Não. Porque não dá, a gente tem toda a boa vontade do mundo, né? A gente ganhou de presente, ou pagou pelo livro, enfim, a gente quer que a coisa seja bacana. Ninguém compra um livro na livraria falando, eu vou odiar esse livro. Ninguém faz isso. Mas conforme você vai lendo o livro, você vai percebendo, inclusive, uma das coisas que mais me irritou na leitura, que é o seguinte, esse livro é feito de frases curtas. Então, assim, você tem muito pronome, verbo, complemento, pronome, verbo, complemento, pronome, verbo, complemento. O livro inteiro. E além da gente ter essa questão das frases serem bem curtas, a gente tem também a questão de que o nome dos personagens aparece trocentas vezes na mesma página. Eu não tô brincando, gente. Teve uma página aqui do livro em que eu contei quantas vezes apareceu o nome da Cora. E sem brincadeira, em uma página, 2 ou 3 parágrafos,
o nome da Cora aparecia 7 vezes. Então fica aquela coisa repetitiva, né? Cora fez isso, Cora fez aquilo, disseram para Cora que tal coisa estaria acontecendo. É um tipo de escrita que não dialoga comigo. Então, assim, pode ser que muita gente aí prefira, né, essas frases curtas, né, os períodos longos de, sei lá, de Saramago, de qualquer outro grande autor aí e tudo mais. E digo mais, eu concordo muito com o tradutor da edição da LPM, agora, se eu não me engano o nome dele é Marcelo Bach, se não for vai aparecer aqui o nome dele certinho. Eu vou deixar aqui num card o link pro meu vídeo sobre Carta ao Pai do Kafka. E nesse livro da LPM, né, o tradutor faz então um texto introdutório no qual ele vai dizer assim que Kafka escrevia parágrafos longos, né, você tinha ali frases, né, períodos longos, né, ideias bem desenvolvidas e tudo mais. E tem muita gente que quando pega livros assim para traduzir, faz mais ou menos isso aqui, bota no liquidificador e vai picando, né, todas as ideias, né, vai colocando ponto final atrás de ponto final. E aí ele diz uma coisa que eu achei excelente, que é o seguinte: frases curtas refletem ideias curtas. É mais ou menos isso, eu estou parafraseando. Outras pessoas que já falaram sobre isso também, tem, por exemplo, uma carta do Tolkien em que ele vai, né, se defender, né, as pessoas dizendo, não, mas você está escrevendo um livro para criança, sei lá, o Hobbit, né, colocando esses parágrafos enormes e tudo mais, as pessoas se perdem, ele dá uma resposta dessa também. Então, olha só, frases curtas refletem ideias curtas. Então, quando eu pego um livro desse para ler, não é exatamente por conta das frases curtas que eu não vou gostar dele, mas é o exagero, é o livro inteiro assim. Você não fica instigado a continuar a ler, é uma leitura mastigada pra você, entendeu? Então você tem aqui algumas cenas fortes ali de abusos contra os escravos e tudo mais, que poderiam ter sido muito bem trabalhadas e tudo mais, estão com o texto mastigado desse jeito. Você tem ali uma questão muito interessante sobre o controle de natalidade que era feito, né, com essas mulheres que escapavam, né, com as escravas que fugiam pro norte e tudo mais, só que escrito desse jeito. Então, assim, você percebe que a ideia é muito boa, mas a execução da ideia, gente, sinceramente, não foi pra mim. Esse aqui foi um livro que eu me obriguei a terminar a leitura. Eu não gostei também dos rumos que vários personagens tomaram aqui, não vamos dar spoiler, não é mesmo? Mas eu fiquei meio insatisfeita, mas aí eu não sei se eu já tava de má vontade, porque eu não tava gostando da escrita do livro, enfim. E aí é batata, né? Toda vez que a gente reclama de um livro que traga um tema mais delicado ali, que o pessoal realmente, né, tem ali uma certa militância em cima e tudo mais, né? O que que acontece? Ah, você não gostou do livro porque você é racista, você não gostou do outro jeito de usar a boca porque você não é... você é machista, né? Mulher, você é machista. Então, assim, as pessoas ficam colocando uns rótulos na gente simplesmente por causa do nosso gosto pessoal. Acho isso complicadíssimo. Então, olha só, pra você que está pensando em ir irado ao seu teclado dizer que eu não gostei porque eu sou racista, você põe a mão na consciência e entenda que eu já disse trocentas vezes que esse é um tema que muito me interessou. Eu, inclusive, parei, assisti um documentário, entendi do que se tratava e voltei para a leitura. Então, assim, é um tema interessantíssimo que merece um livro bem escrito. A gente não pode aceitar qualquer coisa, a gente tem que ler criticamente. Meu canal existe para isso, para fazer com que as pessoas não aceitem qualquer coisa, experimente coisas diferentes, mas também a gente não precisa se obrigar a amar esse livro porque foi uma indicação da Oprah e a Oprah é legal, ou simplesmente porque ganhou um prêmio. Esses livros do Karl Wolf Knausgaard, né, que eu tenho lido, eu tô lendo um livro também de um autor contemporâneo americano chamado Nick Tosches, também bate muito nessa tecla das premiações e tudo mais. Então, assim, tem todo um lado B que a gente não fica sabendo. Então esse negócio de, ganhou o Oscar, então é o melhor filme de todos, não. Você não faz ideia da politicagem que envolve o ganhador de grandes prêmios. Então, assim, sinceramente, né, essa coisa de, livro premiado, não sei o que lá, não conta. Como não conta também, é best-seller, tá todo mundo, milhões de cópias vendidas, né, não tem esse tipo de blurb aqui. Pra mim também não conta. E também não estou aqui dizendo que todos os best-sellers são ruins, não para de quem tá generalizando é você. Outro dia mesmo eu li um best-seller aí que eu achei delicinha, que é aquele Um Cavalheiro em Moscou. O livrinho bem escrito, coisa que esse aqui não é, infelizmente. Bom, enfim, é isso. Se vocês tiverem dicas de outros livros que falem de Underground Railroad, pode até ser não ficção, deixa pra mim nos comentários que eu vou ficar bastante interessada em ler, mas esse aqui, sinceramente, não rolou, gente. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande, até mais.